Olá pessoal, bom dia, boa tarde, não sei o horário que estão vendo esse vídeo. Vou ser breve, estou divulgando uma nota oficial referente à Assembleia Virtual que ocorreu no dia 25 de 3 de 2022. Vou ler partes aí da nota e passar um pouco, a minha ideia é ser breve, né? Prezados proprietários, informo aí que nessa última sexta-feira, dia 25 de 3, tivemos uma Assembleia com um dos episódios mais bizarros de toda a história aí de nosso condomínio referente à Assembleia. É uma assembleia que foi convocada legitimamente pelo síndico, né? E seguindo aí tanto o Código Civil, convenção, inclusive a última lei que saiu de 8 de março, a lei número 13.309 de 2022, que permite que as assembleias sejam sim puramente virtuais, tá? O presidente da Assembleia, secretário e conselheiro fiscal cogitaram realizar o cancelamento da Assembleia, inclusive fazendo constar em ata que ela estava cancelada. Em que pese em seguida temos constatado aí que foi feita por ação de todas as votações propostas. O que ocorre? O cancelamento de assembleia, legitimamente convocada pelo síndico, não pode ser cancelada porque o presidente quer, porque o conselheiro quer, porque simplesmente eles desejam. Não pode ser cancelada por imposição, apenas porque eles não acreditam que a votação é legítima ou que não querem que seja online ou que não estão ganhando uma votação, que estão perdendo uma votação porque querem que ganhe uma outra opção, né? Para que ocorra o cancelamento de uma assembleia, temos que seguir a lei, né? Então tem que ser convocado, por exemplo, uma nova assembleia pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos com a pauta de cancelamento daquela assembleia. Dentro dessa designação ainda, né, tem que colocar em votação e respeitar o quórum para essa deliberação. Então não pode o cancelamento de qualquer maneira. A outra forma seria por decisão judicial. Então, assim, a Assembleia é realizada no dia 25 de 3 de 2022, cujas atas e documentos já foram encaminhados para o registro, possui validade legal. Tá? É necessário aí que o presidente respeite o voto de quem fez a votação online virtual. Ao contrário de que o presidente alegou nessa Assembleia que a ata é dele, que a Assembleia é dele, isso não é verdade. A ata é um documento do condomínio, a Assembleia é um instrumento do condomínio e não do presidente, né? Então, quero deixar claro que isso é patrimônio do condomínio e não do presidente da Assembleia. Então, o presidente da Assembleia ele também não pode ser discriminatório em relação aos proprietários. Não gostar de um proprietário e vetar a fala dele ou escolher o que vai ser ou não colocado em ata quando um proprietário solicita. Isso não é um papel de presidente, né? Isso aí a gente tem percebido isso, que todas as assembleias têm tido cerceamento de palavras. Os moradores que são de oposição a esse grupo não estão podendo falar, não está constando suas informações na assembleia, como do síndico também por várias vezes, fiz até ato notorial para garantir que minha palavra tenha sido respeitada aí. Mas infelizmente é um grupo que não tem respeito com as outras pessoas e só querem tumultuar. Lamentavelmente, né, eu avisei que é um grupo que só quer fazer baderna, que causar, que quer criar e não buscam o diálogo em nenhum momento, não buscam soluções práticas, informar o porquê dentro da lei, como que funciona, como que não funciona. Querem impor. Imposição é ditadura, imposição é arrogância. Então, sim, as pessoas têm que entender que existe uma votação, precisa ser respeitada. Tem que se escutar o outro lado. Não é simplesmente não vou constar aqui porque eu não quero, vou cancelar aqui porque não concordo. Tem leis, tem trâmites, tem que se seguir a legislação brasileira, o Código Civil e a Convenção. Para que fique claro, a Assembleia não foi cancelada. Tá? Novamente, cancelamento de Assembleia somente se dá por ordem judicial, que a gente acata se o juiz falar assim, ó, foi feita de forma errada, tem algum problema aqui, refaz a Assembleia, acataremos, sem problema. Ou através de uma convocação de uma outra Assembleia com pauta específica para isso e com quórum específico para isso. Tá? Lembramos aí que convocação de Assembleia somente o síndico pode fazer, ou 1/4 dos proprietários. Basta trazer a assinatura de 1/4 proprietário, a gente faz a convocação. Se a gente não fizer a convocação, esse 1/4 proprietário tem o poder para fazer a convocação. Subsíndico, conselho, qualquer outra pessoa não tem esse poder. Ele vem do Código Civil, ele vem da nossa convenção. E ambos têm quórum específico para ser alterado. Tá? Então, para ficar claro essa situação. Lembrando
Lembrando aí que o voto de 5 pessoas presentes fisicamente em uma assembleia puramente virtual não pode ir contra 83 pessoas participantes online. Tá? Caso essas pessoas tenham um quarto de assinatura ou tenham procurações de um quarto dessas pessoas e tragam para a gente vai fazer a convocação da assembleia, a pauta que eles solicitarem, sem problema. Tá? É um direito deles. É lógico que a gente não vai fazer solicitação de pauta com situações ilegais, imorais, entre outras situações aí para causar baderna ou desconforto. Mas eles têm o direito, se tiver assinatura de um quarto, colocar as informações que essas pessoas estão assinando, elas estão cientes. Porque a gente sabe, já trouxe aqui para todo mundo, que ocorreram situações que falaram que a assinatura era para trocar o lixo, mudar a empresa do lixo, fazer baixar a taxa de condomínio. Baixar a taxa de condomínio foi vencido já, inclusive, nessa assembleia. Então, se eles respeitam a decisão dos proprietários de abaixar essa taxa, né, vai ser seguido normalmente essa assembleia. Tá? Novamente reforço que, juridicamente, a assembleia do dia 25/3/2022, assembleia virtual, ela é válida, assim como todas as suas votações. Eu estou na frente do condomínio já tem 5 anos, quase 6, né? 2 reeleições, fui eleito democraticamente. Felipe tem falha? Eu tenho falha? Tem, várias. Inclusive preciso melhorar em muita coisa, graças a Deus reconheço isso e tenho a consciência disso. Sou ser humano como qualquer outro, quem está assistindo aí sabe dos defeitos e virtudes que cada um tem. Não tem nenhum compromisso com o erro, se identificar que tem algo errado, volta atrás, seja qual decisão for. Várias vezes a gente levou uma decisão na Assembleia, que a Assembleia decidiu de forma errada, a gente levou, voltou, corrigiu. Um exemplo, sei lá, a gente chegou a tentar cobrar taxa dos gourmets para locação, a gente viu que não era justo, colocamos em Assembleia novamente, cancelamos aquela decisão e não se cobra taxa gourmet. Então, sim, é sempre no diálogo, né? As pessoas dialogavam. Não sei se foi a pandemia, não sei o que ocorreu. Algumas pessoas abandonaram o diálogo e passaram para gritaria e tentativa de imposição. Então, assim, um resumo do que foi votado, né? Com 49 votos a favor, a taxa de condomínio base, vencimento no dia 10, R$ 220, e o vencimento dia 20, R$ 342,96. Volta o rateio de pintura, só que em vez de 5 parcelas de 81, a gente vai fazer 15 parcelas de 27,02. E o fundo de reserva, 5%, né? R$ 11. Então, Felipe, quanto que eu vou pagar? Eu quero saber quanto que eu vou pagar. O valor total do boleto com vencimento no dia 10 ficou 258,02. Tá? Então, as outras opções, os valores eram todos acima desse, porque voltaria-se aí com, de toda forma, o rateio de pintura. Então, esse é o menor valor que nós conseguimos encaixar com o rateio da pintura voltando. Lembrando que já compramos o material da pintura, tá, para chegar. Estamos no procedimento final de revisão de contrato, o comitê está participando, conselho, subsíndicos. A gente deve assinar o contrato com a empresa em breve, que ganhou em assembleia. Tá? Então, esse rateio de pintura aí vai ajudar a gente a pagar essa empresa, e a MRV já vai iniciar os depósitos para o pagamento do material. Com 29 votos a favor, a prestação de contas de 2021 também foi aprovada. Talvez seja um outro motivo aí que essa oposição queira cancelar essa assembleia, mas vale frisar que o que? A auditoria segue verificando os livros fiscais desde 2019 até 2021, e agora 2022 estão fazendo conferência mensal, né? Então, conforme a palavra dos próprios conselheiros fiscais durante as assembleias, todas as compras e serviços possuem documento fiscal, não há indício nenhum de superfaturamento ou algum tipo de fraude, né, em relação à nossa gestão. Então, isso ficou bem claro por parte deles. Os questionamentos são basicamente administrativos, tomadas de decisões que eles querem que sejam tomadas e não é alçado deles. O objetivo do Conselho Fiscal é fiscalizar aí ilicitudes principalmente. Com 33 votos a favor, foi justamente aprovado essa situação. O Conselho continua fiscalizando, que é a obrigação dele, continua assinando com o síndico em conjunto no banco, porque isso é uma segurança caso entre um outro síndico, por exemplo, e queira lá no banco sacar o dinheiro e sumir do nada.
Então o conselho continua assinando no banco, tá? É uma das obrigações dele também para fiscalizar que o dinheiro não vai sumir do dia para a noite, né? E o síndico continua sua autonomia agora, né, de compra, contratação de serviço, conforme a lei lhe confere esses poderes de autonomia. A gente tinha criado regras anteriores, essas regras não têm validades legais, e a gente tentou criar outras regras e o síndico tem respeitado essas regras com o objetivo aí de melhor transparência. Porém, todo mundo sabe das depreciações e dos problemas que tiveram com algumas aprovações. Então vamos seguir ao pé da letra. A lei fala que é a autonomia do síndico, então agora a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem e andar. Então, isso foi o que a Assembleia decidiu. Nessa nota oficial, eu vou divulgar agora também nos caminhos oficiais do condomínio. Vou encaminhar também toda a documentação que foi anexa junto a essa assembleia, né, em que pese foi entregue toda a documentação ao presidente da assembleia, porque ele fez questão de registrar a ata, ele foi lá registrar. O cartório identificou que não tinha todos os documentos, então a gente teve que levar de novo toda a documentação. Então fica aí a pergunta ao presidente, por que ele cerceia a palavra das pessoas, não coloca as informações completas nas atas de assembleia e ainda oculta o documento na hora de registrar no cartório. Então, caso você queira aí, pode trazer a resposta, porque a gente quer muito saber essa situação, viu, presidente? E coloquei todas as informações que foram apresentadas durante a assembleia, que estavam anexas na assembleia virtual. Coloquei também uma informação muito importante, que o conselho inclusive pediu para constar essa informação em ata, e não foi para o cartório, mas como eu levei a documentação para o cartório, foi anexada toda a solicitação do conselho. Os chamados que eles abriram aqui na administração, eles pediram para constar em ata e vão constar em ata. Então toda a documentação também está sendo anexada a essa nota oficial, que é o que está sendo registrado no cartório, tá? Agradeço a todos aí a atenção, estamos à disposição sempre. Essa semana foi bem corrido por conta do levantamento das informações, análise do jurídico, releitura de lei. Então, graças a Deus, novamente estamos no caminho certo, estamos dentro da lei, o mais importante. Caso ocorra alguma solicitação judicial, nós vamos informar e vamos seguir sempre, né? Ordem judicial, a gente pode sim discutir, mas tem que se cumprir, tá? Então fico à disposição, administração, abertura de chamado. Vamos dar sequência aí, que agora tem um novo grupo diferente desses baderneiros que estão buscando soluções, tá? Então teremos em breve muitas novidades de melhorias. Eles brigam sim, inclusive falam na minha cara: ó, Felipe, eu acho que isso aqui tá errado, mas tem uma solução. Ó que legal, muito diferente do que eu falar: eu acho que tá tudo errado, Felipe. Mas qual é a solução e o que está errado? Então, assim, tem um grupo aí que acho muito bacana, que está trazendo pra gente justamente isso. Ó, Felipe, eu acho que isso aqui tá errado. Me prova por que não pode ser feito dessa outra sugestão que eu estou fazendo. A gente vai discutir. Ó, a gente já teve um estudo assim, já experimentamos assim, não deu certo. Normalmente pessoas sensatas, né, falam: não, Felipe, realmente não tinha pensado nisso, não vai dar certo. Não, Felipe, ó, tem uma outra solução, uma terceira opção, uma quarta opção. Então, assim, o importante é a gente não se comprometer com o erro e buscar sempre as melhorias. Obrigado a todos, fiquem com Deus.